No início dos anos 1950, Jung escreve um texto chamado Mysterium Coniunctius. Nesse texto, ele vai dizer o seguinte, que a alquimia fornece a base histórica para a compreensão da psicologia, da mesma forma que a psicologia profunda junguiana, fornece a chave de compreensão da alquimia. Como que ele chega nisso, tá? Na verdade, ele tem um encontro com a alquimia no final dos anos 1920, mais exatamente 1928, quando ele recebe um texto do Richard William, chamado O Segredo da Flor de Ouro. Esse texto é um texto da alquimia chinesa, é o primeiro contato que o Jung tem com a alquimia. Quando ele recebe esse texto, ele está no final de um período de grandes experiências, de grandes vivências que começaram por volta de 1913 até 16 mais ou menos, quando ele registra, hoje a gente tem acesso a isso através do Livro Vermelho. E essas experiências fizeram com que ele levantasse algumas hipóteses sobre a natureza do psíquico, mas ainda eram apenas hipóteses. Quando ele entra em contato com o texto O Segredo da Flor de Ouro, isso desperta o interesse pela alquimia, e aí ele vai começar a entrar em contato com a alquimia ocidental. A alquimia vai fornecer a chave, a base histórica das experiências, por quê? Porque os textos da alquimia são textos repletos de símbolos, e o opus alquímico, como é chamado, né, a obra que o alquimista desenvolve, o opus alquímico vai coincidir com aquelas hipóteses que o Jung coloca sobre o processo de desenvolvimento psicológico. Desenvolvimento psicológico esse que ele vai denominar de processo de individuação. O que o alquimista pretendia, o artífice como era chamado, ele pretendia descobrir, né, transformar uma prima matéria em ouro. Só que esse ouro não era chamado de ouro simplesmente, não é o metal, mas sim o ouro que eles chamavam de ouro não vulgar. Quando Jung começa a fazer essa pesquisa, né, os textos começam a chegar à sua mão, são textos que não tinham valor nenhum, inclusive no mercado na época, e acabaram tendo um valor enorme. A partir disso, né, ele inflacionou os textos da alquimia, porque eram considerados desinteressantes. Quando ele percebe que nesse opus alquímico, quando o alquimista está tentando, o artífice está tentando descobrir, né, como se transforma essa prima matéria, que é uma matéria vil, em algo muito valioso, na verdade, ele estaria projetando na matéria processos psíquicos, processos inconscientes, né? Por isso que todos os textos são textos ricamente constituídos de símbolos. Então, o que o Jung vai perceber? Por exemplo, quando você pega algumas das operações da alquimia, como a calcinácio, a solúcio, são operações que vão mostrar o quanto o processo psíquico se dá, como que o processo psíquico se dá. Então, por exemplo, o que seria calcinácio? Calcinácio é você, grosso modo, introduzir um aquecimento muito forte, muito intenso a um determinado elemento para que esse elemento se dissolva. O que seria, então, a analogia com a psicologia? Seria, então, o aquecimento se referia à introdução do afeto, né? Então, como que a gente observa isso? Só para exemplificar na prática, né? Como que a gente observa isso? Por exemplo, no consultório, na clínica, você tem alguém que chega e conta a sua história de uma forma bastante indiferente, vamos dizer assim, como se ela estivesse contando a história de uma outra pessoa, não a própria história. Então você percebe que não existe o afeto presente, né? Então o que seria calcinácio nesse caso? Seria exatamente a introdução desse afeto. Então o trabalho do próprio, do terapeuta, então do psicoterapeuta, seria instigar, né? Estimular, fazer com que esse afeto apareça. Como que o Jung percebeu então? Que os textos e as ilustrações da alquimia fornecem, então, um entendimento, uma compreensão sobre esse processo
com relação ao próprio desenvolvimento desses conteúdos. Na verdade, o que a alquimia está trabalhando? Está trabalhando com a questão da matéria. E o que nós, dentro da psicologia, tentamos, e o que Jung buscava entender? Era a natureza do procedimento, do processo psíquico. Como que esse psíquico se desenvolve? De onde ele vem? Onde ele estaria localizado, né? Então, prestando atenção nessa observação da matéria sendo transformada, a gente poderia, fazendo analogia, poderia entender o processo de transformação dos próprios conteúdos psíquicos, tá? Então, a psicologia encontra, né, o que o Jung encontra na alquimia é exatamente as referências com relação a esse desenvolvimento, né, com o desenvolvimento do próprio conteúdo psíquico. Por quê? Porque na época, início do século XX, nós temos o início do desenvolvimento da psicologia profunda, né? Então, o conceito de inconsciente que a própria psicanálise traz, né, dentro de uma perspectiva psicológica, esse conceito de inconsciente vai meio que conturbar um pouco aquilo que a psicologia, como ciência nascente, estava trazendo. Então, o que nós temos? Nós temos a psicologia tentando se transformar numa ciência, e para que ela se transformasse numa ciência era necessário que tivesse a aplicação do método científico. Então, no final do século XIX, tem o desenvolvimento da psicologia experimental, né? E também, por outro lado, a psicologia, a psicanálise, né, ou seja, a psicologia médica começa também a se desenvolver. Como dá a fundamentação, como o entendimento desse conteúdo que é invisível, né, porque na verdade quando a gente fala em inconsciente, a gente está falando a gente está usando um conceito negativo, ou seja, o que é inconsciente? Aquilo que não está na consciência. Enquanto a psicologia experimental trabalhava com aquilo que era consciente, né, a psicologia profunda vai se ater então a essa outra esfera da psique, que seria o inconsciente, tá? Como que então a aproximação da alquimia se dá, né? Quando o Jung percebe que aquilo que o alquimista traz, aquelas reflexões dentro do laboratório, né? É interessante a gente notar, inclusive, a própria palavra, né? Labor oratório, né? Era um lugar de labor, de trabalho, mas de oração também, né? Então, era, na verdade, uma tentativa de alcançar algo, né, que o próprio método científico talvez não desse conta. Bom, voltando então a essa questão da alquimia como base histórica da psicologia, a gente percebe que todas as experiências pelas quais o Jung passou durante os anos, né, de 1913 a 16, eram experiências que diziam o seguinte, né, que mostravam para ele o seguinte, que além daqueles conteúdos que eram visíveis, que eram intencionais, que eram controlados pela vontade, haviam outros conteúdos que não fugia completamente ao controle da vontade, mas ao mesmo tempo irrompia na consciência. Esses conteúdos, então, viriam da onde? Teria que existir alguma esfera que estaria produzindo. Então, essa esfera seria a esfera do próprio inconsciente. Essas experiências que estão registradas hoje, a gente tem acesso no livro vermelho, eram experiências que não se relacionavam a conteúdos pessoais. O que o Jung percebe é que, além dos conteúdos pessoais, ou seja, além daqueles conteúdos que se tornam inconscientes porque foram reprimidos pela consciência, né, como os conteúdos, como a própria psicanálise coloca, o Freud coloca, né, são recalcados, ou seja, são incompatíveis com a atitude da consciência. Além disso, existe uma outra esfera, talvez mais profunda da psique, que seria a matriz do desenvolvimento de todo o comportamento humano. A alquimia vai fornecer, então, essa possibilidade de compreensão de onde vem isso. E o que significa, então, esses conteúdos simbólicos, né? Para o Jung, símbolos significa uma representação de algo que é sabido que existe,
mas não é possível uma representação completa. Então, por exemplo, quando eu quero falar sobre alguma coisa, como estou falando agora, eu procuro me lembrar de algumas coisas, puxo pela memória, estabeleço uma linha de pensamento, né, para poder colocar. Mas, ao mesmo tempo, existe uma esfera que faz com que, por exemplo, a minha memória falhe, né, interrompa o meu raciocínio. Vem alguma imagem que não faz parte daquilo que eu estou querendo dizer. Então, da onde vem isso, né? Como que isso se dá? Quando o Jung percebe nessas experiências lá que ele passa, que ele chama no Memórias, Sonhos e Reflexões, que é um livro autobiográfico, ele chama de confronto com o inconsciente, essas imagens já não diziam mais respeito à pessoa, né? O que o Jung vai criticar, inclusive, a psicanálise nesse momento, é que, além desses conteúdos recalcados, reprimidos, existem outros conteúdos que não fazem parte da pessoalidade. Essa psicologia personalista parece que ela não dá conta de todos os conteúdos psíquicos que emergem na consciência, né? E a própria alquimia vai fornecer, então, esse conjunto, né, de elementos simbólicos que permitiram que o Jung pudesse entender como que se dá esse processo, né? Como que essa linha de desenvolvimento ocorre. Então, qual seria a meta do desenvolvimento, né? A meta do opus alquímico é alcançar essa riqueza, esse ouro não vulgar. A meta do desenvolvimento psicológico é alcançar, o indivíduo se tornar único, indiviso, né? Que seria, então, aquilo que ele denominou de processo de individuação. Então, o que a gente pode dizer é que, retomando, né, a frase dele no Mysterium Coniunctius, a alquimia vai ser a base de todo o desenvolvimento da própria teoria do Jung, né? Como se fosse o estofo, né? Aquela onde ela se assenta, onde a psicologia profunda, a psicologia analítica tem todo o seu assento. Para você ampliar os seus conhecimentos, se inscreva no canal da Casa do Saber.